Ô, pessoal, dá uma olhada nessa aula de hoje como que ficou top, hein? Eu tô aqui com o meu Vegnology, tá? O dashboard do Vegnology. Olha aqui ó, o endereço, clodoaldo.wknowledge.io. Tô aqui com o meu Node-RED e minha Shield. Vou mandar o comando aqui, ó, liga 1. Ele já mandou liga 1, já acionou lá. Vou pressionar o meu segundo botão, ó, que é o liga 2. Ele vai ligar um outro pino lá do meu Shield, ó. Show. Vou desligar o 2. Vou desligar um. Olha só que top, hein? Quer aprender como que faz isso? Então, vamos ao código. Bom, pessoal, estou aqui com o console da Vegnology aberto para que a gente possa iniciar aqui uma aplicação em branco. Se você não tem ainda esse console, o acesso a esse console, você precisará criar uma conta. Então basta você vir no Google mesmo aqui, ó, e coloca lá na sua barra de pesquisa Vegnology que ele já vai buscar para você. Ele vai te direcionar aqui, ó, para Vegnology. Dá um clique aqui, ó. Se você não tem a conta criada, você precisará aqui, ó, criar a sua conta. Se você já tem a conta, basta colocar aqui o seu e-mail, sua senha e fazer o acesso. Uma vez que você acessou, você virá para cá. E é daqui que nós vamos partir. Vamos criar aqui uma aplicação em branco. Vamos dar um nome para a nossa aplicação. Eu vou chamar essa minha aplicação de controle Shield IoT R2. Eu vou controlar duas cargas e para isso eu vou usar aqui a minha Shield. Se você não tem, você pode usar também aí um ESP e um módulo relé, tá? Tudo que eu faço aqui no canal você pode usar um ESP simplesmente aí com botões, chaves e tudo mais, protoboard, fica à vontade. E vou criar minha aplicação. Uma vez criada a aplicação, ele me dá aqui a possibilidade para eu criar um dispositivo, eu vou precisar dele, um dashboard e um workflow. O dispositivo, que é o nosso device, e o nosso dashboard nós precisaremos criar. A ordem aqui não vai importar muito, mas preferencialmente você cria aqui o seu dispositivo. Venho aqui, ó, e vou adicionar o dispositivo. É um dispositivo padrão. E vou dar um nome para o meu dispositivo. Eu vou chamar o meu dispositivo de comando Shield. Vou criar o dispositivo. Joia. Uma vez criado o dispositivo, eu já vou direto lá para o meu dashboard. Então venho aqui no meu dashboard. Se eu voltar lá na minha aplicação, ó, ele me dá a possibilidade de criar aqui, ó, o meu dispositivo já tem nome, ó, comando Shield, e aqui é o meu dashboard. Posso clicar aqui em adicionar dashboard, ou também posso vir aqui nessa barra, ó. Logo aqui embaixo ele tem a visualização dos dados, onde eu posso também abrir aqui meu dashboard e adicionar também um dashboard. Aqui eu vou dar um nome para o meu dashboard. Eu vou chamar o meu dashboard de controle de cargas. Vou criar aqui um dashboard. Uma vez criado, ele está me falando aqui que o meu dashboard está vazio e nós precisaremos adicionar aqui alguns blocos. Então vamos adicionar. Nós vamos precisar agora enviar um comando. Então o bloco que nós vamos usar como referência aqui, o nosso guia, tá? É esse daqui, ó. Só dar um clique nele e ele já vai me dar aqui, inclusive, a documentação para você poder consultar e fazer mais do que a gente faz aqui. Aqui, ó, eu vou dar um nome, eu vou chamar isso de controle
de cargas. Somente o nome. Você pode fazer aqui uma descrição para que você lembre depois o que esse cara faz. Não é o nosso caso. E aqui eu precisaria adicionar um controle, que será um botão para ligar a minha carga ou desligar a minha carga. Todos esses controles eles vêm bloqueados, então eu vou desbloqueá-los aqui. Desbloqueei e vou criar o controle, embora a ordem não faça tanta diferença. Aqui eu tenho vários tipos de controle e eu vou usar aqui o botão trigger. Aqui eu preciso dar um nome para o meu botão. Então o nome é o label, né, o rótulo aqui, ó. É o que eu vou colocar aqui. Eu vou chamar ele de liga 01. A cor, você pode alterar ela aqui, ó. Eu vou deixar ela nessa cor mesmo. Dispositivo. O dispositivo é o que nós criamos. Então, abre aqui, ó, comando Shield. Nome do comando. Vou chamar de comando mesmo. E aqui é o payload que ele vai mandar dentro desse meu comando. O payload que ele vai mandar, liga 1. Cuidado, o que eu colocar aqui, ele vai receber lá no ESP, tá? E vou adicionar o bloco. Olha só, eu já estou aqui num pré-dashboard. Na verdade, estou aqui dentro da Vegnology ainda, tá? Dentro do console. Eu vou fazer algumas alterações aqui e depois a gente cria aí nosso front-end. Então vem aqui, ó, dá na engrenagemzinha aqui, ó, Edit Setting. E olha só que interessante aqui, ó. Como são bem repetitivos, você pode duplicar esse comando. Se eu der um clique aqui, ó, onde está o liga 1, ele minimiza. Fica mais fácil para você controlar aí, ó. E aqui você duplica, ou exclui, ou duplica ele. Eu vou duplicar. Obviamente eu vou mudar o nome dele. Esse não será mais o meu liga 1, ele será o desliga 1. Então basta clicar nele e alterar o nome dele aqui, ó. Desliga 1. A cor eu vou deixar ela vermelha. Beleza. Observe que o dispositivo ele continua o mesmo. O nome do comando continua o mesmo. Olha que erro aqui, ó. Comando. Vou salvar aqui, ó. Deixa eu ver o antigo lá. Edit. Abre ele aqui, ó. Comando. Eu vi errado aqui, ó. Só salvei. Olha só como que ele tá. Aqui, ó. Edit Setting. Para você manusear ele é só arrastar. Então deixei ele aqui do lado. Dá um aspecto um pouco melhor. Beleza. Eu quero mais botões. Então venho aqui, ó. Vou duplicar o meu liga 1. Só vou mudar o nome dele. Ele vai ser liga 2. A cor continua verde. Ele vai enviar um comando quando eu der um clique. O comando vai para o dispositivo comando Shield. O nome comando. E aqui vai ser o liga 2. Que é o payload que ele vai mandar lá e meu ESP tem que interpretar. Olha só. Aqui de novo, ó. Vou editar. Vamos voltar aqui, ó. Vou duplicar o meu desliga agora. O nome dele será desliga 2. Tudo igual. Só que o payload que ele vai mandar vai ser o desliga 2. Da mesma forma que você escrever aqui, você tem que colocar lá no nosso myPayload lá do código do Arduino, tá? Daqui a pouco a gente faz ele. Aqui, ó. Vou salvar. Eu deveria ter arrastado ele antes aqui, ó. Vou editar. Ó. Traz ele aqui, ó. Beleza. Eu acho que aqui já tá show de bola. Vou salvar esses blocos da forma que eles estão aqui. Vou precisar fazer o meu front-end, tá? Que é a página que você vai entregar aí para o seu cliente. Ou acesso aí, né? Então você vem aqui, ó,
Ó, não tem nenhum dispositivo ainda, tá? Aqui, ó, eu vou precisar... abre aqui o... Primeiro... Aqui, ó, domínios, tá? Oh, caramba. Deixa eu voltar lá, peraí. Aqui, ó. Domínio aqui, ó. É ele que a gente vai trabalhar agora. Então dá um clique nele. Ele te traz para essa página aqui, ó, onde você vai criar aí a sua experiência de aplicação. Aqui é o nome que você vai dar para o seu cliente acessar. Então no meu caso aqui, ó, vou chamar de Clodoaldo mesmo, tá? É só para testar e criar aqui a minha experiência. Você pode dar o nome que você quiser, desde que ele atenda aí os requisitos aí de caracteres especiais e tudo mais. Observe que ele já me deu aqui, ó, um e-mail para eu acessar e uma senha, tá? Por enquanto eu vou deixar essa aqui mesmo, mas daqui a pouco eu vou mudar ela. Ali. Se eu tentar acessar aqui, ó, eu já vou conseguir. clodoaldo.wknowledge.io. Dá o enter aqui, ó. Joia. Se eu colocar aquele usuário e aquela senha, eu vou acessar. Só que eu não lembro e eu vou mudar ela também. Então você vem aqui no seu, nessa aqui, ó, usuários e grupos. Você pode criar um usuário e um grupo para um determinado usuário. Pode dar acesso a alguns e a outros não. Aqui, ó, eu vou dar um clique aqui. Vou dar um nome aqui para o meu usuário. Eu vou chamar o meu usuário de Clodoaldo mesmo. E aqui é o e-mail, que eu até posso deixar do jeito que está aqui, ó. Mas eu vou chamar de gmail.com. Aí ele pede para eu criar uma senha. Eu vou criar a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente você será mais criativo. Aqui, ó, eu vou dar o nome do meu cliente. E também é opcional, tá? E o usuário e o sobrenome aqui, no caso Silva. Beleza. O grupo chama meu exemplo de grupo. Então vou dar o salvar aqui. Uma outra hora eu preciso mexer nesses grupos aqui. Beleza. Então eu já criei aqui o meu usuário. Nós já conseguimos acessar. Ó, se eu vir aqui, ó, o próximo passo vai ser mudar esse logo. Mas eu vou tentar acessar ele aqui, ó. Clodoaldo @gmail.com. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Olha lá, ele entrou aqui numa página que ainda não tem nada, tá? Essa página aqui também consegue alterar ela. Primeira coisa que eu vou alterar, eu vou sair, ó. Tá vendo aqui, ó, ele deu o meu nome, ó. E a possibilidade de sair da minha página. A primeira coisa que eu vou alterar vai ser esse logo aqui, ó. Então esse logo está na minha página de login. Então é nela que eu vou ter que alterar. Aí você vem aqui na sua barra principal, ó. Antes vamos dar uma personalizada aí na nossa página. Então, para isso eu vou colocar algumas imagens aqui dentro do Files, ó. Clica no Files. Eu não tenho nenhuma imagem. Eu vou adicionar 2 imagens aqui, ó. E depois você vai melhorando aí, ó. Vou adicionar o logo aqui do Clube da Eletrônica. E vou adicionar também esse inscreva-se aqui, ó. Beleza. Então já tenho 2 arquivos JPG aqui dentro do meu Files. Esse logo aqui, ó, quando eu coloquei essa imagem, ele já me dá aqui a possibilidade de visualizar ou de editar a minha imagem, tá? Não é o meu caso, de excluir. Mas o mais importante é que ele me dá um link aqui, ó. Então, como vou alterar a tela de login, eu vou colocar o inscreva-se lá. Então aqui, ó, vem aqui, ó, já copio o link lá pro meu, já deixa gravado aí o link para eu colar lá depois. Depois disso, você virar aqui no Edit, ó. É onde você vai editar aí o seu front-end. Aqui ele já abriu meu debug, ó, não tenho nada, vou fechar ele.
Na verdade, vou minimizar ele, ó. E vou abrir aqui a minha página de login, né? Login, ó. Vou minimizar aqui, ó. E vou maximizar ele aqui. O que eu preciso mudar é esse Canarafu aqui, ó. Entendeu? Então eu vou colar aquele link que eu acabei de copiar aqui para cima. Ctrl V. Tá vendo? Ele trouxe o meu inscreva-se para cá. Vou salvar a página. Vou lá no meu... Ó, vou dar um F5 aqui, ó. Nem digitar de novo. Olha só, já apareceu ali, ó. Agora, eu não estou contente com o tamanho, você pode aumentar o tamanho dele. Vou colocar 500. Vou salvar. Vou lá, dar um F5. Olha lá. Esse texto aqui, ó, você pode otimizar ele. Fique à vontade. Eu vou alterar agora esse outro logo aqui, ó, que é o meu Canarra, que é uma marca fictícia lá da VEG. Eu vou fechar esse daqui, porque ele não está aqui. Ele está aqui, ó, em exemplo de layout. Vou de novo dar uma maximizada aqui, ó. Só que antes deixa eu pegar já o link da minha imagem. Vem aqui no Files, ó, que é onde eu estou. E eu vou pegar o meu logo aqui, ó. Vou selecionar ele aqui, ó, copiar o link, na verdade. Copiei o link. Vou lá no meu Edit. Venho aqui no exemplo de layout. Agora sim, eu maximizo aqui, ó. Vou procurar ele aqui, ó. É esse daqui, ó. Vou selecionar tudo isso daqui. Vou dar o Ctrl V. Vou salvar o layout. Vou dar uma olhada lá. Vamos atualizar. Olha só, ficou pequeno. Aí você vai administrando aqui do jeito que você quer. O tamanho dele você vai ajustar aqui, ó. Vou colocar 180 porque ele ficou bacana no celular. Vou salvar. Vou dar uma olhada. Ó, Clodoaldo. Show de bola. Se eu tentar entrar aqui, ele vai entrar, mas vai entrar numa página lá da experiência do VEG Knowledge. Mas vamos colocar mesmo assim, Clodoaldo, @gmail.com. A senha, aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou acessar. Olha só o que ele me trouxe. Nada. Entendeu? Essa página que eu também consigo alterar ela. Nós vamos lá agora. Deixa eu minimizar aqui, ó. E abrir a nossa homepage. Então, primeiro nós alteramos o login. Depois o exemplo do layout, né? O layout que ele nos deu como exemplo. E aqui nós vamos alterar agora a nossa homepage. Eu não quero personalizar. Vou tirar aqui, ó. Então eu quero abrir o dashboard. Qual dashboard você vai abrir? Então seleciona aqui, ó. Vou dar OK. Ele pergunta qual dashboard eu quero abrir. Eu quero abrir o dashboard que eu criei, que chama controle de cargas, ó, que está dentro do controle Shield IoT, lá no meu Sandbox. Beleza. Você pode escolher o tema. Eu vou deixar light mesmo. O tempo aí de atualização, eu acho, é aqui, ó. Vou deixar 5 minutos. Nesse caso não vai fazer diferença pra gente. E vou salvar a página aqui. Vou lá na minha experiência. Ó, clodoaldo.wknowledge.io. Vou atualizar. Olha só, ele já me trouxe aqui, ó, o meu controle de cargas, tá? Muito bom. Agora nós precisamos... Aí vou alterar também esses links aqui, ó. Vendo onde está o home aqui, ó? Isso aqui está dentro da minha página principal, do meu exemplo de layout. Então vou alterar ele já. Exemplo de layout. Vou deixar ele um pouquinho maior aqui, ó.
Eu vou procurar ele aqui embaixo. Ó, esse daqui, ó. Tá lá, ele falou adicione os links aqui, tá? Então aqui onde está home, eu vou chamar de controle, meu controle. Isso daqui eu não vou alterar, porque ele vai buscar lá o meu dashboard. Aí ele pede para adicionar outro link. Então aqui, ó, eu vou aproveitar já e fazer o merchandising aí do meu site. Na verdade, do meu blog, né? Clube da Eletrônica. E aqui, ó, eu vou colocar o link do site. Então vou abrir uma guia aqui do lado, ó. Olha, eu estou reformando todo esse site, tá? Então fique à vontade aí para brincar um pouquinho com ele, ó. Tem coisas sobre automação, programação CLP, diversas aulas aí, ó. Nós estamos dando uma geralzona nele, mas já está quase pronto, ó. Eletrônica digital. Tá ficando bem bacana. Todos os arquivos aqui estão em PDF, ó. O que você quer aprender, ó? Ah, quero aprender sobre circuitos lógicos, ó. Decodificador para 7 segmentos. Você dá um clique aqui, ó. Ele já abre aqui para você as aulas que eu criei ao longo de muitos anos, ó. Beleza. Mas nesse caso eu quero somente aqui pegar esse endereço, ó, HTTPS, tal. Vou lá no meu... Vou colocar ele aqui, ó. Não deixa a barra, tá? Você tem que excluir essa barra aqui, ó. Ctrl V. E aqui eu vou colocar um link também para o canal. E também daria para adicionar outros, tá? Então aqui, ó. Vamos ver lá como está o Clube da Eletrônica. Vamos procurar aqui, ó. Canal. Clube da Eletrônica. Ele já abriu aqui, ó. Essa aqui é a página principal. Olha, já começou até a rodar aqui a minha mensagem, né? Vou selecionar todo esse link aqui, ó. Ctrl C, que é o link lá do canal. Vou voltar lá na VEG, ó. Vou colar ele aqui. Ctrl V. Se quiser mais, é só copiar e colar, tá? Só copiar e colar. Vou salvar. Vou aqui no minha experiência, ó. Vou atualizar ela aqui. Olha só que da hora. Aqui faltou, ó. Aqui, ó, eu chamei de meu controle, ele vai abrir o controle. Se eu sair, ele vai entrar na página para eu acessar. Aqui ele vai buscar lá o site. Vou voltar. E aqui esse On More aqui, ó, é o canal. Então vamos voltar lá e alterar ele, ó. Tá vendo? Eu não mudei aqui, ó. Tá aqui, ó, meu canal. Vou salvar. Vem aqui, ó. Ó, ele já apareceu aqui, ó. Vamos dar um clique nele. Da hora, né? Bom, você vai poder mexer nesse cara aqui do jeito que você quiser. Tá? Tem bastante configuração aqui que dá para você ir alterando aí aos poucos. Vai aprendendo pouco a pouco. Joia. Eu acho que agora, para essa primeira parte aqui do VEG, já está pronto. Então nós vamos criar então o nosso código lá do Arduino. Então até daqui a pouco. Bom, estou aqui na ideia do Arduino, tá? Iniciando do zero. Aqui eu preciso ter a minha biblioteca, ó. Então o ESP32 Dev Module e a nossa biblioteca PubSub Client, ela é necessária para tudo que a gente for fazer, tá? Se ela não tiver aqui, ó, você vai precisar instalar PubSub Client, ó, MQTT SP8266. Isso aqui. Já vou abrir. Ctrl A, seleciono tudo. Opa. Ctrl A, seleciono tudo. Ctrl C, copio. Tô passando um avião aqui, ó. Ctrl V.
Então já tem a estrutura pronta. Vou dar só uma otimizada nela aqui. Aqui eu estou usando o ESP32, então é só Wi-Fi.h. Aqui são as credenciais para acessar a rede, onde eu vou colocar o meu SSID, que é o nome da minha rede, e a minha senha. Eu ainda vou trabalhar com broker local, então aqui eu vou pôr o endereço do meu broker. 19, não, perdão, aqui é ipconfig. O 104, esse é o meu broker. Então meu Veg-Knowledge vai mandar os dados para esse broker e meu ESP assinará desse broker. Ctrl V. Aqui é o nome do meu dispositivo. Vou chamar meu dispositivo de Shield IoT. Não dê espaço aqui, ó. Deixa assim, ó. Melhor. Pode pôr o nome que você quiser, respeitando aí alguns cuidados com caracteres especiais. Ctrl V. Essa parte que eu vou tirar. Aqui para eu acessar o meu setup, né? Setup Wi-Fi, então onde eu vou fazer a minha primeira conexão com Wi-Fi. Não vou alterar aqui, ó. Vou deixar tudo da forma que está. Esse handle aqui, eu vou tirar ele. Aqui eu vou pegar o meu IP, o IP do meu ESP32. Vou tirar só esse LN daqui. Vou deixar aqui, ó. Beleza. Em seguida vem o meu callback. Esse callback aqui eu não gosto muito da forma que ele está aqui. Eu vou fazer uma pequena alteração. Essa minha alteração será aqui criar uma variável local, que eu vou chamar de conc underline payload. E essa minha variável local ela será do tipo uma string, do tipo string. E os dados que chegarão via payload, eu vou colocar dentro dessa minha conc payload. Aqui, ó. Conc payload, Ctrl C, Ctrl V. Aqui é mais igual, para ele concatenar esses valores aí, os caracteres que chegarão lá via payload. Aqui eu vou tirar esse print aqui, vou tirar tudo aqui. Joia. Então eu criei uma variável e agora eu preciso dar um nome para essas minhas variáveis para que eu trabalhe de forma global. Vou chamar aqui uma de my underline payload. Essa minha my payload ela será igual a essa conc payload que eu estou criando aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu tenho um ponto e vírgula. A mesma coisa com o tópico. Então também criarei um myTopic, que é igual ao topic, que é esse topic que está aqui, ó. Obviamente eu vou precisar definir lá em cima, ó. Então esse topic aqui, ó, eu só mudei o nome dele para myTopic. E esse conc payload, eu mudei o nome dele para myPayload, que é o payload que o meu Veg-Knowledge vai mandar. Vou precisar criar essas duas lá em cima. Então vou colocar aqui, ó, são do tipo string, my underline payload, e também do tipo string, my underline topic. Mesmo jeito que está lá, hein? A gente não pode dar mancada. Então, duas strings aqui, ó. Isso aqui é para o meu ESP poder assinar as informações, tá? Deixa assim mesmo.
Aqui acabou o meu tópico, o Reconnect, que é o que vai fazer a conexão com o MQTT. Então na primeira função lá foi a conexão com o Wi-Fi. Essa segunda função, o callback, é para ele ficar ouvindo as informações que chegam lá do meu Node-RED, do meu Bagknowledge, no caso. E essa terceira função aqui, ó, Reconnect, é para conexão com o MQTT. Então, enquanto meu cliente não estiver conectado, ele ficará printando na minha tela que está tentando a conexão. Aqui é para trabalhar com ID, eu vou tirar. Agora, eu preciso conectar aqui, ó, se não estiver conectado, ele tenta conexão. Se ele se conectar, ele vai printar conectado. Mas se conectar a quê? Ao meu cliente. Quem é o meu cliente? O meu cliente é o nome que eu dei para ele lá em cima. Nesse caso aqui é a minha Shield IoT, ou o nome que você deu. Ctrl C, Ctrl V. Aqui, ó. Como eu não defini nome, eu vou precisar colocar, não definir tipo string, essas coisas, eu vou precisar colocar aqui aspas duplas, tá? Ctrl V. Cuidado, aqui é um ponto crucial aí, a maioria acaba deixando passar batido. Aqui para baixo, eu vou tirar esse Hello World aqui, o Publish e Subscribe eu não faço ele aqui. Na verdade, o Subscribe sim, o Publish aqui não. Vou tirar aqui, ó. Aqui meu cliente está assinando esse tópico aqui, ó. Eu vou dar um nome para esse tópico, eu vou chamar de Shield Recebe. Beleza. Aqui ele vai exibir um status de falha. Eu vou deixar da forma que está mesmo aqui. Beleza. E depois ele tenta se conectar de novo 5 segundos. Mas se ele estiver dando falha aqui, ó, é porque já está com erro. E normalmente os erros, eles são aqui, ó. A hora de você colocar aqui o endereço aí da sua rede, do seu broker. Joia. Aqui, ó, eu vou trabalhar no meu setup. Eu vou descer esse pin mode aqui, que é onde eu configuro os meus pinos para ser entrada ou saída. Então, Alt setinha para baixo, eu já vou mudar ele aqui, ó. Eu vou usar o pino 2 para mostrar que ele está conectado ao meu LED, no meu Wi-Fi. Eu vou usar o pino 18 para acionar uma carga. Então, aqui você pode simplesmente dar um Ctrl C. Cuidado com Ctrl C, Ctrl V, já falamos várias vezes sobre isso, mas nunca é demais. Ó. 18 também será saída. 19 também será saída. E o 2 também saída. O 2 vai ser para sinalização de que está tudo ok com o Wi-Fi. Aqui no meu loop, eu vou tirar esse if aqui, ó. Vou deixar direto no Reconnect. O cliente loop, eu vou deixar ele aqui, ó. Ele que vai ficar ouvindo se a informação está chegando. Isso aqui eu vou tirar tudo. Beleza. Vamos verificar se eu cometi nenhum erro até agora. Não estou conectado, mas já montei aqui a minha estrutura do programa. Bom, eu vou precisar então agora criar uma função aqui para mostrar que eu estou conectado no Wi-Fi. Void é a mesma que nós já fizemos em outras aulas, tá? Conexão. Abrir aqui, ó. Se meu ESP estiver conectado, ele vai acionar o LED que está no pino 2, que nós definimos aqui como sendo saída, ó. Então, para isso, eu vou precisar fazer uso aqui de uma função lá do meu setup Wi-Fi. Bom, vem aqui, ó. Vou pegar todo esse bloco aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Vou colocar ele aqui. Aqui. Dentro da minha função. Ctrl V. Então, se ó, meu Wi-Fi status for igual. Então aqui eu vou mudar porque ele vai fazer uma comparação. E se ele estiver conectado,
ele já vai fazer o acionamento aí do meu pino 2. Então, digital write, meu pino 2, ele será high. Se não, aqui eu vou copiar, Ctrl C. Se não, else, Ctrl V, meu pino 2 será low. Só não esquecer de jogar essa função para dentro do meu loop. Então, vou dar um Ctrl C nela e já vou colocar ela aqui. Ó. Minimizar isso aqui. Beleza. Agora eu preciso criar uma outra função aqui para receber os dados que chegarão lá do meu BagKnowledge. Vou chamar aqui de void shield recebe. Não, vamos mudar o nome, senão vai achar que tem o tópico aqui, ó, não tem nada a ver com o nome da função, tá? Então você pode dar o nome da função do jeito que você quiser aqui. Então aqui eu vou chamar de void recebe, ó, tudo maiúsculo, por exemplo. E já vou abrir e fechar aqui um parênteses. Então ele vai receber o que? Ele vai receber o payload que meu BagKnowledge vai enviar de lá. Então aqui eu vou precisar pôr um if, né? Se meu myPayload for igual, esse nome aqui, ó, que eu vou colocar, liga 1, é o mesmo nome que nós demos lá no BagKnowledge. Vamos abrir ele aqui do lado, ó. Vamos voltar lá no nosso dashboard aqui, ó. Dashboard. Controle de cargas. Vou dar um edit aqui, ó. Edit. É esse liga 1. Então esse meu liga 1, ó, olha só o que ele vai mandar para ESP lá, pro ESP, ó. Liga 1, desse mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó. Vou dar até um Ctrl C aqui para não dar mancada, ó. Vou voltar lá, ó. Então, ele vai receber uma string. Então aqui tem que pôr aspas dupla. Aí. E aí o que eu quero que ele acione? Eu quero que ele acione o relé que está no pino 18. Então o comando aqui vai ser igual a esse aqui, ó. Ctrl C. Opa. Vou colocar ele aqui, ó. Ctrl V. Só que ele vai acionar o pino 18. Ele será high. Opa, beleza. Aí eu vou aproveitar aqui o ensejo, vou copiar tudo isso, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um autoformatar aqui, ó. Ferramentas, autoformatação. Se ele mandar o desliga 1, ele vai desacionar o que está no pino 18. Então aqui ele será low. Beleza. Então liga, desliga. Cuidado, hein? Mesmo jeito que está lá no BagKnowledge. Ó, liga. Aqui, ó, tem que abrir lá em cima. O liga tá ali, ó. Ó, desliga 1. Ó. O que ele tá mandando? Ó, desliga 1 aqui, ó. Precisa alterar, hein? Aqui ele vai mandar o desliga. Deixa eu só conferir. Desliga. Vou salvar o bloco aqui. Beleza. Vamos conferir lá. Desliga. Desliga. Aqui. Vou copiar ele inteiro aqui, ó. Todo esse comando. Ctrl C. Dá um espacinho aqui. Ctrl V. Só que agora o payload vai ser liga 2 e desliga 2. High e low, só que aqui vai mudar o pino. Vou pôr o pino 19. Vou pôr o pino 19. Dá um autoformatar. Vou pegar esse meu recebe e vou mandar ele lá para dentro do meu grupo, do meu loop. Ctrl C. Vou colocar ele aqui.
Ó, botou ponto e vírgula aqui, ó. Ctrl V, ponto e vírgula. Vou verificar e já volto. Bom, pessoal, nosso terceiro e último passo aqui será criar aí um intermediário, que nesse momento que será o Node-RED. Então aqui, ó, quando eu apertar o botão liga, ele mandará um payload, meu Node-RED vai interpretar esse payload e vai mandar para minha shield. Então preciso abrir o Node-RED. Ele é o meu broker local aqui. Então aqui eu só escrever Node-RED. Já carregou para mim, ó. Vou abrir aqui o meu back-end do Node-RED, local host 2.1880. Vamos ver. Que já abri, ó. Eu tenho esse fluxo aqui pronto, deixa eu criar um novo. Aqui, ó. Aqui nesse fluxo 3 aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Beleza. Primeira coisa, eu preciso criar um nó que vai receber essas informações. Então aqui, ó. Não vou usar o dashboard 2.0 nessa aula, tá? Nem é necessário. A ideia é fazer usando esse carinha aqui, ó. Então esse nó deverá receber as informações. Embora eu não vá conectar com o dashboard, eu preciso saber se a informação está chegando. Então vou pegar aqui um debug, vou deixar ele aqui, ó. Deixar ele aqui de sobreaviso aqui. Esse nó aqui eu preciso configurar ele para receber as informações que virão lá do VegKnowledge. Então duplo clique. Aqui ele está pedindo para adicionar um novo broker. Então vou precisar adicionar. Ó, adicionar um novo broker. Vai no lapisinho ali, ó. O nome do broker é broker ponto app ponto wknowledge.io. Aqui, ó, é o nome do meu cliente. Então eu não criei aqui um bloco de notas com o nome do meu cliente. Vou precisar criar agora então. Ó, já salvei ele ali, ó. Deixa ele ali, ó. Não vai atrapalhar em nada. Vamos lá no VegKnowledge, vamos criar aqui, ó. Vamos procurar nosso dispositivo e pegar o ID do dispositivo. Ó, tá desconectado, porque não tem nada. Vou copiar o ID aqui, eu vou deixar no meu bloco de notas. Esse é o ID. Outra coisa que nós não fizemos lá foi colocar aqui a senha, a chave de acesso, ó. Nem criamos, ó. Vamos criar. Todos os dispositivos, então a mesma senha vai servir para todos os dispositivos. Criar. Vou copiar aqui a chave de acesso. Vou deixar ela aqui também. Vou copiar a senha, né, que é o acesso secreto. Vou deixar ela aqui também. Ctrl V. Agora, já salvei isso aí, eu vou minimizar aqui, ó. Vou fechar essa janela. Agora eu vou ter que ir lá no Node-RED. Aqui, ó. Já coloquei o endereço do broker, que é o meu servidor. Então esse nó assinará desse broker. Esse broker publicará. Esse nó assina. Então aqui ele vai assinar um tópico. O tópico ele é padronizado, tá? Então é wknowledge barra. Aqui, ó, você vai precisar colocar o endereço do dispositivo na qual esse nó receberá os dados, que é esse daqui, ó. Acabei de colar, ó. Ctrl C, Ctrl V, barra, command. Olha lá. Cuidado, tem dois M's aqui, ó. Joia? Beleza. Então já tem aqui o meu broker, o meu ID. Eu vou precisar colocar a senha agora. Vou dar o dono aqui, ó.
Olha, ele já trouxe aqui para mim, hein? Dá uma conferida aí, ó. Duplo clique. Lápisinho aqui, ó. Que é o meu editor. Ah, faltou colocar o ID aqui, ó. Vou copiar, dar um Ctrl C. Vou colocar o ID dele aqui, ó. Ctrl V. Update. Done. Joia. Agora eu vou precisar colocar a segurança. Segurança, ó. Poderia ter colocado tudo junto, tá? Aqui, ó, login. Esse de baixo. Ctrl C. E aqui a senha, que é o acesso secreto. Selecionei tudo, Ctrl C. Ctrl V. Update. Done. Deploy. Confirma deploy. Olha só, ele já se conectou. Então aparentemente está beleza. Vamos ver se ele vai receber o dado aqui através desse debug, ó. Não tem nada aqui, ó. Deixa eu dar o outro debug aqui, ó. Deploy, né? Ó, desconectou. Oxi. Vou dar uma conferida. Knowledge, command, o endereço do broker, conferir a segurança, agora segurança, Ctrl C, Ctrl V, a senha, Ctrl C, Ctrl V, update, done. Ó, nem precisei dar o deploy, ele já se conectou. Então, pode ser aí a velocidade da rede, tá? Ó, dá um deploy. Olha lá, conectou. Agora eu vou lá no meu... na minha página aqui, no meu... ó, clodoaldo.wknowledge.io, ó. Vou apertar o liga aqui, ó. Ele já mandou o dado, mandou a informação. Vamos ver se o meu Node-RED recebeu essa informação. Ele recebeu aqui, ó. Então, meu payload é esse carinha aqui, ó. Liga 1. Só que eu vou precisar separar essas informações. Senão, meu ESP lá vai ter uma dificuldade para encontrar. Não vai, na verdade, não vai encontrar. Uma das formas que eu encontrei de fazer isso daí foi colocando aqui, ó, esse not change. E ele vai separar aqui para mandar somente o meu liga 1. Tá? Então eu não preciso tratar o dado lá no Arduino, ele vai mandar só o liga 1. Para isso eu vou precisar colocar aqui, ele vai setar a string aqui, vai ser, na verdade é message payload, né? Cadê message aqui? Payload. E ele vai separar só o payload que eu quero. Então ele recebe a message payload e vai separar só o payload que eu quero. Payload. Done. Deploy. Confirma o deploy. Deixa eu apertar o botão lá de novo. Ó, apertar o liga 1. Olha lá, agora ele só recebe o liga 1. Ó. Entendeu? Dessa forma o meu Arduino já vai conseguir identificar esse cara aqui. Só que eu tenho que mandar para lá. Por enquanto aqui eu só estou recebendo. Então agora eu preciso mandar. Então deixa esse aqui, ó. Vou pegar um nó agora que vai publicar no meu ESP, que é SMQTT out. A informação vai sair e vem para cá. Só que, de novo, ó, eu não posso pegar daqui, né? Então deleta, vou pegar daqui, ó. Deixa eu dar até uma organizada aqui, para não dar mancada. Esse MQTT aqui vai enviar para o meu broker. Então vou precisar colocar aqui, ó. Ó, isso aqui é o que ele... Cuidado aqui, hein? Se eu simplesmente... Ele vai
pegar aqui esse daqui, ó. Você tem que criar um novo broker. Vem aqui, ó, adicionar um novo broker. Cria aqui, ó. Esse novo broker é o meu IP. Entendeu? Então aqui, ó, IP config. Ó, é o 104 mesmo que nós colocamos lá no nosso Arduino. Ctrl C, colocar ele aqui. Ctrl V. O cliente ID eu não tenho, aqui eu não preciso me preocupar. Não tenho segurança também. Vou adicionar o tópico. Esse tópico aqui, ó, é o tópico lá do meu Arduino. Então vamos abrir o Arduino aqui, ó. Ele fica lá dentro do Reconnect. Ó, ele chama Shield Recipe. Ctrl C. Vou voltar lá no Node-RED, Ctrl V. Vou dar o Done. Vou dar o Deploy. Confirm Deploy. E vamos lá. Vamos verificar aqui se ele vai mandar para a placa. E aí eu já conecto aqui o celular. Ó, show de bola. Muito da hora. Beleza. Aqui ó, ele está mandando os payloads lá que você vai gravar. Ó. Deixa eu mandar na ordem só para você ver. Vou limpar tudo aqui, ó. Vou mandar liga 1, liga 2. Ó, desliga 1, desliga 2. Olha só. Liga 1, liga 2, desliga 1, desliga 2. Verifica a forma com que o dado está chegando aqui, tá? Agora eu vou conectar aqui no celular, na placa, e já vou fazer para mostrar para vocês como que ele ficou no projeto final. Bom, pessoal, dá uma olhada só como que esse nosso projeto ficou, tá? Então vou mandar aqui, ó, ele tá com o liga já acionado lá, ó. Desliguei, ó, já mandou desliga 1. Vou pressionar o liga 1. Esse é o dashboard da Vegnology. Esse é o Node-RED, que será o nosso intermediário. Mandou o liga 1. Vou mandar o liga 2. Mandou o liga 2. Vou desligar o 2. Desligou o 2. Vou desligar o 1. Desligou o 1. Show de bola, né? Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.